Bom dia, manhã boa nova, Deus abençoe a todos. Poderiam tirar uma dúvida? Quando uma pessoa desencarna, deixando dívida e a família não quitar essa dívida, impede esse espírito de evoluir? Conto com vocês para me esclarecer. É a Benedita Vitória, do Jardim Joamar. Fala para a Benedita. Benedita, eu não sei que tipo de dívida você está se referindo. É uma dívida monetária? Acho que sim, com certeza. Deixou lá um financiamento sem quitar, não pagou. Coisa que vale? E quando a pessoa desencarna, deixando a dívida, e a família também não quita essa dívida, impede esse espírito de evoluir? Depende muito do quão aferrado a matéria ele está. Quer dizer, os espíritos, na verdade, nós como essência espiritual, nós não podemos nos deixar influenciar em demasia pela matéria, porém a matéria exerce essa influência, né? Quanto mais aterrado a matéria, quanto mais interesses materiais você tiver, menos condições lá no plano espiritual você vai ter de evoluir, de seguir adiante, entende? Você vai se sentir preso aqui às coisas, né? É o que Jesus já dizia: cuidado aonde você coloca o teu tesouro, porque aonde tiver o teu tesouro vai estar teu coração. Responder que vai ter dificuldade ou não vai depender dele, da forma como ele entendia as coisas, da forma como ele se entendia como ser, entende? A gente não pode aqui criar regras, nem determinar caminhos para as pessoas quando são elas mesmas que devem construí-lo, tá certo? Tem mais uma participação de ouvinte aqui. Bom dia, amigos. O Chico falou que respeitava todas as religiões e crenças, mas ele seguia e segue os princípios da codificação. Elaine Stroeder, da Vila Carrão. Quer falar alguma coisinha, Edson? Não, é só... eu acho que ela tem razão, né? A gente tem que respeitar todas as crenças. Por isso que, inclusive, o Kardec inseriu lá, né? Que fora da caridade não há salvação, no Evangelho. E você estava comentando da Gênese, Sebastião. Damião, perdão. E eu acho interessante falar da Gênese, até para os ouvintes entenderem por que essa Gênese restaurada, né? De novo, misticismo sendo introduzido no Espiritismo através das crenças de pessoas. Então, por que está sendo restaurada essa versão? Porque, infelizmente, a partir da 5ª edição da Gênese, houveram adulterações. Enxertos, né, de ideias místicas retiradas de alguns pensamentos mais que fazem uso da razão do Kardec. Por isso que está sendo restaurado. Então é importante a gente entender isso, tá certo? A doutrina espírita é a doutrina da razão e não dos misticismos em si. Tem mais um ouvinte aqui, cadê? Márcia de Pirituba. Bom dia, programa excelente. Concordo muito, né, com esta colocação hoje. Muitas vezes sinto muitos rituais tão desnecessários em nossas atividades no centro que me sinto até um pouco deslocada, mas é bem a questão, ainda temos que respeitar a progressão das coisas. É isso. Então, o pessoal está entendendo, bacana isso. Bom dia, aqui tem mais um, Edson. Eu só queria fazer um complemento, aí você fala desse daí. Eu lembro sempre o seguinte: quando eu cheguei na casa espírita, eu cheguei assustado. E aí eu me acalmei quando eu vi um quadro do Cristo, eu me acalmei quando eu vi determinadas coisas e tal. Hoje eu não tenho mais necessidade disso, sim, mas passado anos de estudos e tal, de entendimento. Então a gente tem que respeitar esse processo, sim, né? Tem mais uma participação aqui, cadê? Edson. Como sempre, muito brilhante em suas explicações, Deus te abençoe. Gosto desta fala do Medrado. Tá cheio de Bezerra de Menezes, made in Paraguai, risos. A minha profunda gratidão pelo programa. Solange de São Paulo. Olha, lembrou bem, olha só. Exatamente. Tá cheio de Bezerra de Menezes, made in Paraguai. Olha, esse Medrado, esse é o grande Medrado. E ainda sobre o tema, continuando aí falando sobre o tema, não adianta frequentarmos, né, locais que propagam o amor se não o praticarmos. A bondade deve ser participante do nosso dia a dia. Nós devemos observar o mundo com outros olhos e entender que em toda a vida
Passaremos por experiências diferentes que muito podem agregar em nossas vidas. Devemos entender que todos os seres possuem luz dentro de si, mas que muitas vezes é difícil de enxergar essa luz. Por isso, o compromisso de praticar o bem a todos sempre será um desafio, mas devemos estar dispostos a aceitar de bom grado e correr atrás de nossos objetivos com muita fé, acreditando que estaremos sempre em um processo de grande evolução. A evolução humana é o nosso principal objetivo no Espiritismo. São observadas essas práticas com muito afinco. Evoluir é o destino e o caminho para todos, e enquanto não desencarnarmos, devemos buscar essa evolução diariamente, seguindo os preceitos e praticando bem a todos, independente da classe social ou situação a que a pessoa se encontre. Somos nós que determinamos o melhor para a nossa vida, e por isso devemos entender que a mudança e nosso desenvolvimento partirá apenas de nossas decisões. Somos nós, somos nossos responsáveis. A evolução e o progresso do espírito é algo que o espiritismo é algo novo que o espiritismo traz, o Edson, e como o adepto do espiritismo pode compreender melhor os conceitos da doutrina espírita sem misturar com conceitos de outras religiões. Estudando essa compreensão de que somos luz, né, e não trevas. Infelizmente, no meio espírita, tem que entender também que os médiums, né, eles transmitem a doutrina também de acordo com o que vai no íntimo deles. Às vezes o mentor elevado está querendo transmitir uma mensagem diferente, mas o médium não consegue captar, porque ele está tão entronizado, ele está tão ligado a coisas das suas crenças em si, que ele acaba transmitindo da forma dele. Então precisa tomar muito cuidado nesse sentido, precisa estudar e usar a razão. Infelizmente, eu queria até fazer um alerta aí para os ouvintes, né, já que a gente está nesse programa tão esclarecedor, né, tendo essa liberdade de falar essas coisas, né. Existe no movimento espírita alguns médiuns que começaram a receber mensagens, aí atreladas até essa ideia do umbral, né? Mensagens de espíritos falando de escuridão, de abismo, de trevas e de comandantes das trevas. E aí eles criaram um nicho. Como eles encontraram um público ávido, né, por esse tipo de sentimento, quando na verdade a doutrina espírita deveria libertar as pessoas dessas crenças, né, trazer luz para a vida das pessoas, elas ficam afetas a esse tipo de informação. E isso faz com que elas busquem esses médios, busquem esses livros, para poder cada vez mais se sentirem satisfeitas naquilo que elas anseiam. Quando na verdade elas deviam estar buscando a luz, o esclarecimento, se livrar desse tipo de situação, né? Onde você vai falando de trevas, de escuridão, de espíritos inferiores. Gente, não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para se esclarecer, para se iluminar, entende? Se deixar influenciar por isso daí é perder tempo num movimento tão maravilhoso quanto o nosso. Então, de novo, Damião, falta estudo. Tá. E estudo de Kardec, tá? Kardec. Agora, por que a mistura de conceitos de outras religiões em algumas casas espíritas? Inclusive, tem casa espírita que na hora do passe tem que tirar o sapato, em outras pedem roupas para benzer. Como entender essas práticas dentro da casa espírita, Edson? Eu acho que eu respondi aqui, em função da crença do médium, né? Às vezes o mentor está tentando passar coisas boas ali para aquele médium, não precisa disso, mas ele não consegue entender isso. Eu vou até explicar um pouquinho, falando um pouco lá do Manuel Bento, tá? Quando eu cheguei no Manuel Bento em 1983, ó, faz tempo, hein? Ali existiam 4, 5 trabalhos diferentes baseados na crença ou na forma como o dirigente organizava. O que tinha a ver a doutrina espírita com a forma como o dirigente organiza, se não a crença dele? Porque estava faltando estudo, estava faltando organização, estava faltando uma padronização nos trabalhos. Aí, a partir daquele momento que a gente foi compreendendo isso, a gente foi modificando, tá certo? Então, infelizmente, tem muitas casas espíritas, como eu já falei aqui no programa, que são dirigidas por pessoas que têm as suas crenças,
E com base nas suas crenças, eles levam os rituais, ou essas místicas todas que estão entronizadas aí no movimento. Tirar sapato para tomar passe deve ser um chulé danado na câmara de passe, né? Pelo amor de Deus, né? Bom dia, lindos, maravilhoso programa. Às vezes, olha só, acho o Edson meio duro. Aí ela complementa aqui, ó. KKKKKK. Mas muito simples e claro. Maria Moura, do Jardim das Vegas, em Guarulhos. Eu fiz uma pausa aqui, só para poder... Tá vendo a interpretação como muda, né? Você para e fala, às vezes acho o Edson meio duro. Aí para, você fala, e agora? E agora? Ô, Maria Moura. Obrigado. É que não é... Às vezes é a forma como a gente se estressa, né? Eu tentei passar aqui que a gente tem que respeitar as crenças, né, das pessoas, tá certo? Só que de vez em quando a gente tem que falar algumas coisas para abrir o olho, é só isso, tá? Não sou tão duro assim. Bom dia, amigos amados. Rodolfo Furtado de Niterói. Em relação aos 5 livros codificados, já li o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Em que ordem leio os outros? Gratidão. Se você quiser entender a doutrina, siga Kardec, tá? Vai pelo Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, leia lá o que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, e ali depois você pode vir para o Evangelho, aí você vem o céu e o inferno, pode seguir na sequência, né? Só que não são só 5 não, viu? Tem 32, tá? Tem as revistas espíritas também para serem estudadas, tem esse livro que eu falei, né? A Viagem Espírita em 1862, ou seja... Mas se você quiser se ater apenas aos 5 principais, ou mais famosos, vai pela sequência, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. A Gênese restaurada, tá? Não vai lá pela 5ª edição não, tá? Deixa eu ver se agora eu consigo voltar aqui no Face para trazer a Lídia Maria. Bom dia, amados e queridos, gratidão. O Carlos Amiri, parabéns pelo programa, o pessoal gostou muito. A Alice O'Hara diz uma outra, faz mais uma pergunta, só que deixa eu só ver se tem mais aqui algumas coisas. Ela pergunta se existem colônias espirituais. O Rose Lopes, muito bom dia. A Rose Lopes, Magali Cristina, bom dia. O pessoal que está participando aqui do Facebook. A Alice, penso que devemos nos empenhar em manter a pureza da doutrina espírita sem dogmas e modismo. Abraços, Alice de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Lourdes Aparecida, bom dia, amigos, tudo de bom para vocês. De volta ao Face, gratidão. Voltamos ao Facebook, sim. Gratidão a todos vocês que estão nos acompanhando mais neste programa. Minutos finais aí, Edson. Eu vou responder rápido para a Alice, recomendando, se os ouvintes tiverem interesse em conhecer mais, eu tenho uma palestra lá no meu canal no YouTube. Opa, que bom. Que é Pureza Doutrinária versus Fanatismo Religioso. Se quiserem entender um pouco mais sobre isso, tem lá no meu canal no YouTube. Procure por Edson Figueiredo, tá? Com relação a essa questão das colônias, eu, Edson, não acredito nelas, tá? Agora aí é com cada um. Gratidão a você que nos acompanhou em mais um Manhã Boa Nova. Obrigado, Marcos Magrini, na geração aqui da Rede Boa Nova de Rádio. Jefferson Silva, Boris Maciel na Geração TV. Gratidão. Obrigado a toda a equipe. Vera Lúcia atendendo o telefone, acompanhando as mensagens de WhatsApp. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um Manhã Boa Nova. Nós estaremos de volta amanhã, a partir das 8 da manhã, com mais um Manhã Boa Nova. Bom dia! Você acompanhou Manhã Boa Nova.